Olá, meu amigo, olá, minha amiga, meu colega advogado, minha colega advogada. Bem-vindos a mais um hashtag OABRJ Debate. E como você já sabe, aqui no nosso papo, a gente sempre traz pessoas do mundo jurídico, advogados, pessoas que lidam com a cidadania. E hoje eu tenho a satisfação de trazer a doutora Silvana do Monte Moreira. Ela que é presidente da nossa comissão da criança e do adolescente aqui da OAB do Rio de Janeiro. Em tempos de pandemia, muitos conselheiros estão cada vez mais atuantes, porque os tempos mudaram, mas os trabalhos continuam tendo cada vez mais demandas. E eu gostaria de começar o nosso papo aqui com a doutora Silvana, agradecendo, ela está conosco aqui, perguntando uma questão que é bastante chocante. A gente recebeu informações que o número de delitos envolvendo pedofilia na internet dobrou nesse período de pandemia. É isso mesmo, doutora Silvana? Os números aumentaram, mas nós não temos a certificação disso pelo seguinte. O Disque 100 está totalmente vandalizado, digamos assim, está desarticulado. E, com isso, houve, na realidade, uma diminuição no número de denúncias, né? Quando a gente aguardava que, durante esse período, com as crianças e adolescentes presas dentro de casa, esse número aumentasse. Mas, ao contrário, o número diminuiu cerca de 12% com relação ao igual período de 2019. Da mesma forma que diminuíram os acolhimentos familiares e institucionais também. E esse na ordem, né? Esses na ordem de 50%. Né? Estamos falando de 12% com relação às vítimas, crianças e adolescentes, onde houve essa diminuição no número de denúncias, e também tivemos uma diminuição enorme com relação ao acolhimento de crianças e adolescentes. E tem um ponto para isso tudo. Primeiro, a desarticulação do Disque 100. E segundo, a falta de aulas. Porque, Júnior, os professores, eles verificam se suas crianças chegam no colégio machucada, com hábitos diferentes, como, por exemplo, de prender mais as perninhas, ou de ir mais ao banheiro, ou de ter uma sexualização exacerbada no recreio, por exemplo. E nós perdemos esse contato. Né? Nós não temos mais os colégios funcionando, e por conta disso os professores cuidadores deixaram de atuar, porque eventualmente a criança pode estar numa aula em EAD, né, à distância, do lado do próprio abusador ou da abusadora. E qual o perfil das pessoas envolvidas nessa tragédia, tanto dos delinquentes, das pessoas que cometem o crime, como das vítimas? Na realidade, por incrível que pareça, os autores do crime são geralmente familiares. Pais, mães, irmãos, primos, tios. A gente, quando estuda isso em direito da criança e do adolescente, que é um direito que ainda não é levado à sua prioridade absoluta, né, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal, vez que sequer é matéria obrigatória do curso de Direito, a gente verifica que o pedófilo é aquele bonzinho, né? É a figura daquele que tem o doce, que senta no colo, né? E, inclusive, se a gente vai para o imaginário infantil, o pedófilo é o lobo mau da Chapeuzinho Vermelho. Então, a gente precisa ter um olhar de mais cuidado. Por que aquele tio leva tanto aquele menino ou aquela menina ao colo? Qual a necessidade disso? Porque vai brincar no mesmo quarto das crianças. E, às vezes, existem adultos com quartos de brinquedos em casa, Júnior. Para que isso? Então, a gente tem que ter o mesmo alerta que hoje é utilizado nos Estados Unidos para pedófilos. Né? Quando um pedófilo se muda para aquele bairro, tem um aviso para as famílias para que tomem cuidado. Né? Obviamente que existem pessoas que já cumpriram a pena, mas a pedofilia é uma doença.
Sim. E como doença tem que ser tratada. Doutora Silvana, mas qual o limite do bom senso no meio dessa história? A gente não corre risco também de neurotizar todas as relações entre adultos e crianças? Como é que a gente consegue separar o que está dentro de uma pureza, de um afeto, de um amor, de uma situação que já vai para o lado da deformação? Com o olhar do cuidado, Júnior, e com a necessária educação sexual de crianças e adolescentes. E aí a gente vai para o caso da menina do Espírito Santo. Aquela menina foi abusada a partir dos 6 anos por 2 homens da família. Se ela tivesse educação sexual na sua escola, ela teria passado por tudo isso, ou ela saberia que avô e tio não podem manter relações sexuais com suas netas e filhas e sobrinhas? Ela saberia quais são os limites do corpo dela. Ela saberia o que pode ser tocado, o que não pode ser tocado, e saberia identificar esse toque do cuidado do toque sexual. Nós sabemos a diferença. Sim. Aí a escola, né, doutora Silvana, ela tem um papel aí absolutamente fundamental, porque nesse caso que a senhora citou especificamente, era uma criança que já tinha uma desagregação familiar muito grande. O pai, eu acho que era presidiário, era uma situação assim, ela era órfã de mãe, vivia com a avó, e numa situação assim, onde dá essa falta de proteção familiar, a escola poderia suprir, né? Como é que a senhora vê essa questão específica, que não é uma questão somente dessa menina? Existem milhões de pessoas assim no Brasil e no mundo, né, que estejam desamparadas. Exatamente. O abuso sexual tem aumentado em nível internacional, inclusive. O Brasil tem índices alarmantes, mas a gente, sem a escola, não tem como fazer essa verificação. Mas, além da questão da escola, nós temos a seguinte questão. Por exemplo, uma situação que nós passamos quando fomos fazer uma capacitação numa creche. Era uma creche dentro de uma comunidade. E as cuidadoras chegaram para mim e disseram o seguinte: doutora, a gente verifica situações de abuso, situações de risco, mas a gente mora na própria comunidade. Como a gente vai denunciar, digamos assim, o líder da comunidade, se a gente, nessa mesma comunidade, tem marido, filhos e mora lá? Então, nós temos a questão da insegurança e da violência que perpassa por tudo, né? É transversal a todas as coisas. Então, às vezes, os cuidadores e professores, eles se veem tolhidos dessa possibilidade de denunciar por medo. E essa é uma questão muito séria. Sim, a gente precisa pensar em escolas, em locais que não coloquem nossas crianças em risco. Não só em risco de uma bala perdida, o que é muito comum especificamente no município do Rio de Janeiro, mas em risco em geral, né? Até porque a criança e adolescente é a prioridade absoluta. Que conselho a gente poderia dar para os profissionais da área de educação que percebam algum sinal numa criança que ela está sendo vítima ou ela está correndo risco? É possível acionar logo a polícia, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, ou o professor deve chamar os pais? Enfim, qual será a melhor abordagem quando se percebe uma situação como essa? A primeira abordagem deve ser com os pais, se verificado que eles não são os abusadores. E a segunda, imediatamente acionar o Ministério Público através do site do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, requerendo, inclusive, confidencialidade de seus próprios dados. Seria uma denúncia anônima, ok? Para que essa pessoa que fez a denúncia não venha a sofrer pessoalmente ou através de seus filhos, né? Questões de insegurança e violência também. O Ministério Público tem canais, o Ministério Público é excelente, inclusive nós utilizamos como pessoa física
a denúncia, o canal de denúncia do Ministério Público com relação à venda de crianças que estavam sendo anunciadas aqui no Rio de Janeiro. E o Ministério Público tem esse lado de rapidez, de celeridade, porque assim como nós, advogados, entende que a lei tem que ser cumprida. Sim, e vale a pena a gente sublinhar e até divulgar que é fácil ligar para o Ministério Público, é o número 127, 3 algarismos, é só digitar lá porque funciona bem, a ouvidoria ela atende todo tipo de demanda, e nessa questão aí, como a doutora Silvana está nos dizendo, né, ele atua com muito mais celeridade diante do tipo de problema, né, que é um problema assim, de extrema gravidade. Mas outra coisa que eu queria perguntar para a senhora, doutora Silvana, é que esse tipo de delito ele trafega dentro de muita tecnologia, e os criminosos eles costumam conseguir escapar por conta justamente das criptografias, enfim. Como é que se faz para apurar esse tipo de crime? É muito complicado ou o Estado, a polícia, o Ministério Público também hoje já tem ferramentas para conseguir identificar esses criminosos? Na realidade, os pedófilos, eles utilizam a Deep Web, né, que não é uma forma de internet tão fácil de acessar, onde eles vendem fotos e filmes de crianças e adolescentes praticando sexo. Nós temos a Polícia Federal, devidamente encarregada dos crimes cibernéticos nesse sentido, e temos os canais de denúncia da própria Polícia Federal, como da SaferNet, que são 2 canais que a gente utiliza sempre que a gente verifica a incidência desse tipo de crime. E não pensem que é só crime da Deep Web, não. Nós tivemos grupos, comunidades no Orkut, né, nos idos de 2005, 2006, 2007. Temos alguns perfis de pedófilos no Facebook que, verificados, são imediatamente denunciados. Temos grupos de WhatsApp de pessoas falsas, né, que são fakes, tentando levar adolescentes e crianças. E a gente precisa que pais, mães e cuidadores, em geral, não abandonem seus filhos na frente dos computadores. Inclusive, esse é um novo tipo de abandono, Júnior, que é o abandono digital. Sim. Porque, de repente, essa menina está falando com um homem de 50 anos, imaginando que é um adolescente de 12. E a possibilidade dela ser sequestrada para ser utilizada como escrava sexual é muito grande. Então, a gente não pode. Pois é, doutora Silvana, a gente tem um problema hoje que as coisas vão evoluindo para melhor e, às vezes, para pior também. A senhora falou assim, não deixarmos as crianças na frente dos computadores. Só que os computadores hoje eles estão nas mãos das crianças, né? Os pais podem estar num almoço fora e a criança está ali no celular. Como é que a pedagogia nos orienta também a lidar com esse tipo de situação, a estar controlando ou protegendo, vamos dizer assim melhor, né? Uma criança que tem um computador a tiracolo, para onde ela vai, ela está levando essa conexão. Aplicativos de monitoramento familiar. Existem vários aplicativos que dão a real, em tempo real, onde o seu filho está acessando, com quem o seu filho está saindo. Isso é super importante. Aplicativos de monitoramento familiar estão aí para nos preservar enquanto pais e mães, por preservar os nossos filhos. A gente não pode simplesmente fazer o que a maioria hoje faz, Júnior. A criança começa a perturbar um pouquinho, que criança perturba, adolescente perturba mais ainda, e quem tem filho tem que ter essa responsabilidade, né? Entrega um tablet, entrega um telefone e não sabe o que aquelas crianças estão fazendo. Gente, isso é abandono digital. Eu sei que a gente está numa pandemia, todo mundo sufocado, todo mundo louco por uma vacina, todo mundo louco para que seus filhos voltem para a escola o mais rápido possível, porque as crianças precisam de convívio social até para se desenvolver. Mas a gente não pode simplesmente abandonar na frente de uma tela. Isso não existe. Vamos
resgatar nossas brincadeiras, vamos resgatar a corda, o bambolê, todas essas brincadeiras de criança que a gente teve, né? Você brincou na rua, eu brinquei na rua, eu jogava queimado numa rua de barro, achava mó barato, meus pais amavam isso. Então, vamos resgatar um pouco dessa vivência, né? Dessa parentalidade mais bem resolvida, sem precisar de internet. Pois é, doutora Silvana, a gente quer chamar atenção com o nosso programa de hoje da importância da gente ter uma instituição como a OAB e ter uma pessoa como a senhora envolvida com essa questão. Qual é o trabalho que a comissão está desenvolvendo hoje? Qual é a interatividade? Qual é a linha que a comissão tem tomado diante desses fatos todos que nos caem todas as horas nas nossas cabeças? Olha, a comissão fez recentemente seu segundo encontro, né, de comissões de direito da criança e do adolescente, abordando pedofilia via internet. Trouxemos a doutora Paula, delegada da Polícia Federal, que nos trouxe uma abordagem bem forte do que é a pedofilia, como ela funciona e como a gente tem que se preservar, né, enquanto pais e mães, para que nossos filhos não sejam vítimas disso, né? Nós fizemos a abordagem sobre também a diminuição dos acolhimentos institucionais e familiares, falamos sobre adoção compartilhada, ou seja, a gente está sempre antenado junto ao Ministério Público, junto ao Judiciário, que é a CEVIG, Coordenadoria das Varas da Infância, da Juventude e do Idoso do Rio de Janeiro. A OAB faz eventos auxiliando a área protetiva no que diz respeito à habilitação das pessoas que estão se candidatando a pais e mães via adoção, né, em parceria com as Varas da Infância e da Juventude do Rio de Janeiro, do interior e até de outros estados. Né? Então, o nosso trabalho como comissão é lutar contra o trabalho infantil, que aumentou absurdamente nesse período de pandemia. Trabalhar as habilitações seguras para uma adoção segura, legal e para sempre. É trabalhar junto ao Ministério Público. É trabalhar junto a toda e qualquer demanda que venha em nome de crianças e adolescentes, porque crianças e adolescentes no Brasil são invisíveis. Essas crianças não votam, essas crianças não falam, essas crianças não têm rosto. E é preciso que a gente seja o rosto e a voz dessas crianças. E a Comissão de Direito da Criança e do Adolescente da OAB do Rio de Janeiro faz isso maravilhosamente bem. Os seus membros são todos vocacionados e muito competentes para a área que trabalham. E quem quiser entrar em contato com a comissão, faz como, doutora Silvana? Entra no site da OAB, manda mensagem, enfim, existe uma conexão... Nós temos o nosso e-mail institucional, que é o cdca@oabrj.org.br, onde você pode solicitar o seu ingresso na nossa comissão, que é uma comissão interdisciplinar. Ok? Porque tudo que lida com criança e com adolescente tem que ter pedagogia, psicologia, serviço social. Então, todos são muito bem-vindos como colaboradores ou como membros e advogados. Bom, a gente espera com o nosso programa de hoje ter aberto mais uma visão para muitas pessoas da importância do tema, de como se engajar, de como ajudar as outras pessoas, como aconselhar e como proteger as crianças também. Eu fico muito feliz, muito orgulhoso de estar fazendo um programa como esse aqui com a doutora Silvana, que é uma militante, é uma guerreira na causa da criança e do adolescente. E eu quero convidar todos vocês para interagir conosco, para mandar seus comentários, mandar suas críticas, sugestões, entrarem no site da OAB, conhecerem os outros programas também, assistir os nossos programas no YouTube. E eu quero, mais uma vez, agradecer a doutora Silvana do Monte Moreira, ela que participou conosco agora do nosso hashtag OABRJ Debate. Doutora Silvana, suas considerações finais e até o próximo encontro, né? Aos que estão nos assistindo hoje, nós temos na OAB a Comissão de Direito da Criança e do Adolescente, que trata da área protetiva do Estatuto da Criança e do Adolescente. E temos a Comissão de Direito Socioeducativo, que trata da área infracional. Então, busquem, através dessas duas comissões, a atuação
em prol desse sujeito de direito, cujo Estatuto da Criança e do Adolescente fez 30 anos, agora no dia 13 de julho, e que sequer foi levado ainda ao seu lugar de sujeito de direito com prioridade absoluta. Doutora Silvana, mais uma vez, muito obrigado. E vocês todos que estão com a gente no nosso programa, um grande abraço e até o nosso próximo programa. Tchau, gente. Um abraço.